O José Carlos de Pedreira ligou para cá falando sobre o salário dos policiais. Já foram ou não foram igualados? Pois os policiais da capital ganham mais do que os policiais do interior. Eu tenho uma proposta, viu, Zé Carlos, que quando a gente aprovou isso, eu já expliquei aqui uma vez, mas a gente teve a seguinte opção: ou aprovava daquele jeito, ou todo mundo perdia. Por quê? Porque era um dinheiro que ele ia ser usado para outra coisa. Então nós não tivemos a opção de fazer o equacionamento. Mas a minha sugestão é que haja um padrão para a região metropolitana. Porque eu concordo com uma coisa: tem determinadas cidades, você pega cidades aí pequenas do interior do estado, 3 mil habitantes, 5 mil habitantes, é cidade muito tranquila. A atividade do policial nem tem muito risco. Quando muito, prende lá uma pessoa que ficou bêbada lá, e uma briga de marido e mulher. Difícil uma ocorrência de enfrentar bandido. E o custo de vida de uma cidade dessa é diferente também do custo de vida de uma cidade maior. Mas o que eu acho que hoje é uma coisa injusta é, por exemplo, quem mora numa região metropolitana, vou até usar o exemplo aqui: Hortolândia, Sumaré, Montemor, que são cidades violentas. Eu não acho justo um policial lá ganhar menos do que ganha um policial aqui de Campinas. Então eu defendo um mesmo salário para a região metropolitana. O Rogério de Morungaba ligou para cá perguntando se o senhor tem alguma notícia sobre uma aposentadoria especial para guardas municipais. Rogério, aí a guarda municipal, ela pertence ao município, né? E ela tem um estatuto que é feito por cada cidade. Então é uma coisa pertinente aí da sua cidade de Morungaba, que eu tenho amigos aí na administração, pessoas ligadas ao PSB, tem aí o Baza. Eu vou pegar depois a sua ficha e pedir para que essas pessoas te passem uma informação mais precisa. O Márcio, que mora em Sumaré, ele diz o seguinte: por que não volta a ser o seguinte, o vice, você estava falando aqui do vice que assume, nem sempre tem condição, né? Não está preparado para isso. No comecinho do programa a gente estava falando, por que não voltar à condição de que o vice, para algum cargo, ele concorresse separadamente do titular? Antigamente era assim, né? Mas eu não concordo com isso não, viu? Como é que é o nome dele, Elton? É Márcio. Eu vou te explicar por quê, Márcio. Você já pensou, vamos pegar um exemplo, o Lula e um outro extremo concorre os dois. Aí acontece qualquer coisa com um, o segundo entra, é outra ideologia, é outra, né? Então eu acho que tem que ter a figura do vice. O que nós precisamos ver, às vezes, na hora de votar, verificar quem é o candidato, quem é o vice. E aí, quanto a essas questões, como a que aconteceu em Campinas, não é porque a pessoa é um prefeito, é um governador, é um presidente, ele é ser humano, né? E todos nós estamos... Veja a situação aí ao inverso do que a gente está conversando, que está passando o nosso vice-presidente. Aliás, que figura maravilhosa, hein? Que exemplo, hein? Eu acho que ele está dando, você falou tudo, um exemplo, né? A maneira com que ele está enfrentando a doença. Então, a gente tem esse exemplo aí, né? Nós somos... É por isso que eu tenho uma frase que eu falo, que o homem tem que ser maior do que o cargo que ele ocupa, porque os cargos passam, né? Então, a gente tem que sempre... Eu quero até cumprimentar aqui o Zé Alencar por esse belo exemplo que ele tem dado para a sociedade. Fazemos a última pausa do Notícias em Debate nesta sexta-feira, 11 de setembro, conversando ao vivo aqui nos estúdios em Campinas, com o nosso deputado estadual da região, Jonas Donizete, do Partido Socialista Brasileiro. Voltamos num instante e se você tiver alguma pergunta, ainda dá tempo de ir para cá.